Caramba. Bom, acompanhamos a entrevista coletiva em que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, anuncia que a Polícia Federal fechou acordo de colaboração premiada com o Rony Lessa, né? E a gente ouviu aí, portanto, rapidamente esse pronunciamento. Ele não fez nenhum anúncio importante, disse que não teve acesso ao conteúdo, Tem que mas mandar tem que mandar o coach lá fazer assessoria para esse ministro. Não é possível que eles tenham convocado uma coletiva. Foi um não dizer antiquímico. nada. Eu não entendi nada. Não entendi absolutamente nada. Convocar a imprensa para dizer Precisa de uma assessoria. Podia ser uma nota, né? Podia ser uma nota resolvia. Tem nota! A impressão que eu tenho. Eu acho que ele queria... Quando o Lula mandou o pessoal começar a produzir notícia boa, eu acho que não quis dizer isso, não. Não, mas sabe a impressão que eu tenho, Sakamoto? Que ele queria anunciar alguma coisa importante e na última hora brecaram. Falaram, não, isso aí ainda está com o Alexandre de Moraes, é melhor esperar um pouco. Senão não teria sentido ele convocar mas aí desmonta o anúncio. Desfaz o anúncio. Fala, olha, não vai rolar. É que nem semana passada ele foi para Mossoró, né? A imprensa lá, Mossoró, transmissão ao vivo, cara. E qual foi a novidade que ele contou? Ele achou que a operação estava indo bem. Faz mais de um mês que tem 2 fugitivos cercados por 600 policiais e os caras perderam as pistas. Então, como é que... Mas essa coletinha aí pareceu bastante. Uma que o Thales vai lembrar, porque ele estava comigo, eu, Josias e o Thales. Lembra aquela que a gente esperou 2h30, Thales, para o Bolsonaro aparecer para dar a primeira entrevista depois da derrota? E é 2h30, e a imprensa inteira, e os colegas passando nervoso, e calor, e sede, suor. E aí a gente lá soltando, contando, o Bolsonaro vai falar. Falou basicamente 2 minutos e saiu andando. Ou seja, não precisava ter falado, não precisava desse evento. Agora, o Lewandowski precisa, o Palácio precisa mandar uma assessoria de comunicação para o Lewandowski, dizer, olha, o senhor tem que mudar a sua assessoria, não é possível que o senhor fique fazendo isso. E fazer um media training com ele também. Ele precisa fazer um media training, o senhor não pode chegar numa situação dessa, de Mossoró, por exemplo, e que não se encontra preso, dizer que foi um sucesso a operação. E não pode chamar a imprensa para anunciar nada. Isso é básico da comunicação. Quer dizer, no momento em que se está se criticando a comunicação do governo, vem o ministro da Justiça, que é um sujeito que é merecedor do cargo, não estou colocando em dúvida nem o cargo do Lewandowski, ele é merecedor do cargo, é um sujeito preparado e tudo isso, mas ele não sabe lidar com comunicação. O Ministério não sabe. O que ele está fazendo é um desserviço à comunicação do governo. Agora, analisando o conteúdo especificamente, se a gente conseguir aqui espremer a laranja no bagaço, né? A informação é basicamente que a delação o depoimento do Rony, né, depois que o Elcio fez a delação premiada, futucou o Rony, colocou o Rony numa situação complicada, o Rony resolve fala, e aí agora ele repete o que falou para o auxiliar do Alexandre de Moraes, e ao que tudo indica, vai ser chancelada essa história, e agora vai ser feito os desdobramentos com relação a investigação. Lembrando que se foi para Alexandre de Moraes, né, é porque tem um personagem citado por ele, que não precisa ser necessariamente um mandante, mas um personagem citado por ele nessa história, que não é lateral o suficiente para fazer parte da história, ele é um personagem da história, não precisa ser protagonista, que tem foro privilegiado federal. Né? Então tem muita gente que falou Carluxo não tem foro privilegiado porque apesar de ser um vereador federal, ele ainda assim é um vereador, né? Ele se portou como vereador federal no governo do pai, né? Então o que acontece? É deputado federal, é senador, presidente, ministros de tribunal superior, né? São pessoas que podem estar arroladas nessa história. Mas agora urge que o ministro Alexandre de Moraes convoque outra vez a imprensa e diga qual é a novidade, o que aconteceu, né? Porque ficou chato isso aí. Se eu estivesse lá, eu faria uma única pergunta. Ministro, qual é a novidade? Ele convocou um pronunciamento para nem dar a oportunidade dos repórteres perguntarem. E fez esse anúncio da homologação.
Foi igualzinho o Bolsonaro naquele dia lá com o Thales É, Correia, tipo, não teve. Ele falou 2 minutos, saiu andando, dá vontade de falar aquele meme, senhora, senhora, e atrás com o microfone, senhora, tipo, porque, É. né, nos dois casos ficou faltando a notícia. Gerou uma expectativa tão grande, né? Quando chega um anúncio, o ministro vai fazer um pronunciamento sobre as investigações do caso Marielle e Anderson. Até hoje a gente não tem a confirmação, né, da motivação para esse crime. A gente já sabe quem foram os executores, tem toda essa questão que foi revelada há pouco, né, da delação do Elcio, mas, enfim, a notícia era essa. O Rony Lessa fechando acordo de delação premiada, né, que foi o outro também participante desse crime, né, Thales? E agora é esperar o que vai vir daqui para frente. Olha, Diego, e não é só erro do Lewandowski, não. Cá para nós, esse caso aí do anúncio do desfecho do caso dele, esse caso está sendo conduzido erradamente há muito tempo. O ex-ministro, o Dino, Flávio Dino, já vinha anunciando há muito tempo que, olha, estamos chegando no caso, vai vir aí, logo, logo, vai vir aqui o mandante, vamos anunciar o mandante, vamos anunciar, e não anunciou nada. E isso está há quanto tempo? Desde o início do governo. Não é possível. Então, eles estão errando barbaramente, estão dando munição para o adversário. Dando munição para o adversário. É impressionante. E na hora em que o presidente da República reúne o ministério e diz assim: olha, estamos nos comunicando muito mal. Aí isso aí é um case de má gestão da comunicação completo. E não é culpa só do Lewandowski. O Lewandowski está tendo um papel também central nisso agora. Mas já vem lá do Flávio Dino. Já vem do Flávio Dino. É impressionante. aconteceu alguma coisa entre o anúncio da conversa com a imprensa e essa fala dele. Alguma coisa aconteceu que nós precisamos descobrir agora o que foi, né? Vamos tentar apurar isso. Ô, Sakamoto, de qualquer maneira, essa é uma investigação de 6 anos, né? Há 6 anos a vereadora Marielle Franco foi executada, o Anderson estava dirigindo o carro, o Anderson Gomes foi assassinado junto com ela, a assessora parlamentar sobreviveu, mas 6 anos depois, muitas perguntas ainda que não foram respondidas, justamente porque houve empecilhos a essa investigação, né, lá na Polícia do Rio de Janeiro. O Diego, toda essa situação ela é extremamente degradante e ela depõe de uma forma péssima para a imagem do Brasil. Uma vereadora eleita, ou seja, uma representante pública, né, ela é representante de diversas minorias, negra, LGBT, favelada, né, sabe? E ela faz o quê? Ela é eleita, né, para representar todos esses grupos minoritários, sofre preconceito, sofre bullying, tudo isso mais é assassinada, e vamos lembrar o que estava acontecendo naquela época, estava acontecendo, a intervenção federal do senhor Michel Temer, comandada pelo senhor Braga Neto, né, vamos lembrar bem, né, nunca é bom esquecer, no Rio de Janeiro, né, não foi capaz, né, de descobrir nada, de avançar com nada, de ajudar em nada, de mudar nada daquele cenário. O Rio de Janeiro continua extremamente perigoso para quem resolve fazer política de forma decente, como Marielle Franco fazia. Né? Ou para quem nasce com a cor errada, com o gênero errado e tem a orientação sexual ou a identidade errada. Né? Ou tem a posicionamento ideológico errado. O Rio ainda é um terreno minado, como era na época da Marielle. O que aconteceu? A Polícia Civil, né, não avançou, né? Pelo contrário, houve gente dentro da estrutura de autoridades do Rio de Janeiro, né? Da estrutura de segurança pública do Rio de Janeiro, que depôs contra, que agiu contra, né, esse processo. Né? Aliás, precisamos ter a própria ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, ela repisava isso, que houve a ação sistemática para atrapalhar a investigação de quem havia mandado matar Marielle Franco. Né? Então, o que acontece é que precisamos, inclusive, de uma segunda investigação. Não basta saber quem mandou matar Marielle Franco. Quem matou, descobriu-se, né? Elcio Queiroz e Rony Lessa, dois ex-policiais, né? Rony Lessa, inclusive, do escritório do crime, grupo de matadores e tudo isso mais. O que acontece é que precisa também investigar quem atrapalhou a investigação que poderia ter já revelado
os mandantes do crime contra a Marielle Franco. No meio do caminho, essa história envolveu até, tipo, o presidente Jair Bolsonaro tinha uma linha de investigação que citava pelo fato de que o Rony Lessa mora no mesmo condomínio, Vivendas da Barra, que o presidente Jair Bolsonaro tem casa lá na Barra da Tijuca, né? Aí houve ruído, houve discussão, teve linhas de investigação que discutia se pessoas próximas a ele tinham ou não participado do crime. Ele gravou um vídeo a partir do Oriente Médio onde ele estava gritando, fazendo o escarcéu, aproveitando a situação para fazer um rebuliço, uma cortina de fumaça, né? O fato é que o próprio Sérgio Moro, no meio do caminho, quando era ministro da Justiça, ele também tentou trazer para perto dele a investigação para federalizar, só que naquele momento ninguém confiava em Sérgio Moro, porque significaria trazer a investigação para perto de Jair Bolsonaro, que é o amigão dos milicianos. Então, isso aí seria complicado, seria muito complicado, o pessoal não quis, né? Ia trazer para perto uma investigação que envolvia o vizinho do Bolsonaro, não ia dar certo, né? Então, o que aconteceu? Ficou de fora. Só que aí, com o tempo, com a chegada do governo Lula ao poder, a própria família, né, e as pessoas próximas defenderam a federalização do crime, a entrada da Polícia Federal, tudo no processo de investigação, né, exatamente por conta dessa ou incompetência, ou inação, ou sacanagem no estado do Rio de Janeiro para não avançar com a investigação contra a Marielle Franco. Aí, nesse processo todo, tivemos a delação de Elcio Queiroz, né, que entregou como foi o crime, deu detalhes, envolveu o bombeiro, envolveu outros agentes de segurança no processo. Começou a ficar difícil para o Rony Lessa. Rony Lessa começou a ver que ia sobrar para ele, e aí piou, cantou que nem um passarinho. Para quem que ele cantou? Essa é a grande pergunta e a grande dúvida. O fato é que envolve na história, pode não ser o protagonista, mas envolve nome de alguém que tem foro privilegiado. Vários nomes apareceram ao longo do processo como pessoas que eram potencialmente as mandantes. Falou-se Domingo Brazão, que está no Tribunal de Contas da União, falou-se de deputados, falou-se de vereadores, falou-se de muita gente. Só que ainda não se tem isso. Enquanto a gente não tiver, o crime não está sendo solucionado e outras Marielles, infelizmente, podem surgir exatamente porque o Estado brasileiro não foi competente para resolver esse crime. O Brazão no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, né, o Domingos Brazão. Aí o caso foi para o STJ, remetido ao STF, que homologa a delação premiada. A conferir quais são esses nomes todos, é claro, a gente vai seguir acompanhando, torcendo para a resolução desse crime. Sakamoto, obrigado por ter voltado aqui, participado com a gente. Esperávamos uma notícia concreta, né? Uma notícia... Eu estava achando que ia ter uma coisa bombástica aqui. Eu falei, pô, vai estar eu, Thales, o Diego e o coach num momento histórico, assim, né? Vamos falar o mandante. É hoje! Aí lembra do futebol? É hoje sim! Hoje sim! Hoje foi na sim! Fórmula 1, hoje né? não! Hoje não! Né? O sentimento é meio essa narração do Kleber Machado mesmo, de achar que vinha algo e no fim das contas não veio. Mas é isso, valeu pela disposição, Sakamoto, um abraço para você, boa noite. Valeu, gente. Tchau. Valeu, coach, um abraço também. Valeu, obrigado. Um abraço, Thales, boa noite para você, bom trabalho. Um grande abraço, Diego, um grande abraço, coach, Sakamoto, um abraço para vocês e vamos ver se tempos melhores vêm. Vamos torcer para isso.